Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Quali e na aula de hoje a gente vai encerrar um assunto que se iniciou ali 2 semanas atrás com as curvas de titulação. Então, na aula de hoje a gente vai aprender a interpretar uma curva de titulação, que é um resultado de um experimento de titulação, realizado com um pH-metro, e a gente vai aprender que tipo de informações importantes a gente consegue extrair desse tipo de gráfico, tá certo? Então, vamos lá. Então, nas aulas passadas, a gente aprendeu a montar uma curva de titulação teórica com base em dois ácidos diferentes. Então, a primeira curva que a gente fez foi uma curva de titulação de ácido clorídrico, que é um ácido forte, que tem o seguinte perfil. E a segunda curva de titulação que a gente fez foi a partir da titulação de um ácido fraco, o ácido acético, e que apresentou o seguinte perfil de curva. Então, comparando essas duas curvas, a gente consegue ver algumas diferenças. Então, a gente consegue ver que o salto no pH ele é muito mais expressivo numa curva de titulação de um ácido forte do que de um ácido fraco. A gente pode ver que esse salto aqui ele é muito maior na titulação do ácido clorídrico do que na titulação do ácido acético. E por que acontece isso, gente? A gente viu que na titulação do ácido fraco, a gente tem algumas regiões, vamos dizer assim. Então, a gente tem a região inicial ali da titulação, onde começa a haver a neutralização do ácido fraco. E depois nós temos uma outra região, que é uma região tamponada, ou seja, o nosso ácido fraco, quando ele passa a ser neutralizado, o que se forma na reação de neutralização de um ácido fraco? Forma-se o sal desse ácido fraco, ou seja, o seu par conjugado. Então, a gente passa a ter a presença de um par conjugado que constitui um tampão. E o que um tampão faz, gente? Um tampão ele resiste a variações de pH. Então, é por isso que essa mudança de pH aqui ela é menos brusca, ela tem um salto menor na titulação de um ácido fraco, porque justamente nós temos uma região tamponado, uma região que forma um tampão. Tanto que para criar a curva de titulação de um ácido fraco, teoricamente, com base nas continhas, a gente precisa levar em consideração essa região aqui usando a equação de Henderson-Hasselbalch. Beleza, então vamos pegar uma curva de titulação aqui e ver que informações a gente consegue extrair dessa curva. A primeira coisa que a gente tem que olhar para uma curva de titulação é tentar identificar se a nossa amostra é um ácido ou uma base. Como é que a gente faz para identificar pela curva de titulação se a nossa amostra é um ácido ou uma base? A gente olha para o pH inicial. O pH inicial nessa curva de titulação aqui é perto de 1. Significa que a nossa amostra é um ácido. Então, quando o pH inicial estiver abaixo de 7, a nossa amostra é um ácido. Quando o pH estiver acima de 7, a nossa amostra é uma base, certo? Feito isso, a gente vai olhar para o perfil da curva de titulação e vai tentar dizer se ela é um ácido forte ou um ácido fraco. Pelo perfil da curva, sobe de uma vez e dá um salto bastante brusco, a gente consegue dizer que ela é um ácido, uma curva de titulação de um ácido forte. A gente viu lá atrás que a curva de titulação de um ácido fraco, ela faz uma curvinha, depois ela estabiliza e o salto não é tão grande. A gente tem aquela região de tampão. Quando não ocorre isso, quando o salto é brusco de uma vez, o nosso ácido é forte. Outra coisa, outra característica interessante de uma curva de titulação de um ácido forte é que ela vai apresentar uma certa simetria. Se a gente cortar esse gráfico no meio, a gente vai ver que as duas metades são bastante parecidas. Isso porque a parte de baixo descreve a variação de pH de um ácido forte e a parte de cima aqui está descrevendo a variação de pH de uma base forte. Porque o titulante que a gente vai usar vai ser sempre uma base forte no caso das amostras que são ácidas. Se a nossa amostra fosse uma base, a gente estaria usando um ácido forte como titulante, tá certo? Beleza, então nós identificamos a nossa amostra como sendo um ácido forte, mas agora a gente vai aprender a extrair informações mais relevantes, mais importantes, com base na curva de titulação. Então, a informação mais importante que a gente pode obter a partir de uma curva de titulação é o ponto de equivalência. E o que é o ponto de equivalência? O que nós temos no ponto de equivalência de uma titulação? No ponto de equivalência de uma titulação, nós temos a neutralização completa da nossa amostra. Ou seja, é o ponto em que todo o nosso ácido forte foi neutralizado. E como é que a gente encontra o ponto de equivalência numa curva de titulação?
O melhor método para se obter o ponto de equivalência numa curva de titulação é obtendo a derivada da curva de titulação. O que é isso, a derivada? Para a gente fazer a derivada de uma curva, a gente vai precisar de conceitos de cálculo diferencial integral. Cálculo é uma disciplina que a gente vai aprender no primeiro semestre de um curso superior na área de exatas, tá? Então, não cabe aqui, um curso de ensino médio, eu ficar falando de derivada de curva de titulação, tá? Não, esse é um método numérico que a gente vai aprender em cursos de nível superior. Mas existem métodos geométricos, ou seja, que usam formas geométricas que nos dão informações bastante confiáveis acerca da curva de titulação. E a gente vai discutir dois métodos geométricos que nos dão informações bastante relevantes acerca de uma curva de titulação. O primeiro método é o método das retas paralelas. Então, para a gente encontrar o ponto de equivalência numa curva de titulação, a gente vai traçar duas retas paralelas na região de concavidade, que é onde está alterando a concavidade da nossa curva. Então, a gente vai traçar duas retas paralelas ali na parte de baixo e na parte de cima da curva de titulação, e vai traçar uma terceira reta paralela a essas duas, que seja equidistante a essas duas curvas, ou seja, que tenha a mesma distância das outras duas primeiras retas que a gente traçou. Onde essa terceira reta cruzar a minha curva de titulação, esse ponto em que ela cruzar a minha curva vai ser o ponto de equivalência, tá? E que informações a gente consegue obter no ponto de equivalência? A gente consegue obter o volume de equivalência, tá? Ou seja, a gente projeta esse ponto aqui no eixo X do meu gráfico, que é o volume de titulante do hidróxido de sódio. Nesse caso aqui, o volume de equivalência da nossa curva é de 20 ml. E a gente consegue obter também o pH no ponto de equivalência. Projetando esse ponto no eixo Y, nós temos o pH no ponto de equivalência, que é muito próximo a 7. Tá? E que informações nós conseguimos obter com esses dois pontos, o volume de equivalência e o pH no ponto de equivalência? O volume de equivalência, ele nos dá informações quantitativas a respeito da nossa amostra, como, por exemplo, a concentração da amostra. Como assim? No volume de equivalência, nós sabemos a quantidade do titulante que foi consumida para neutralizar completamente o nosso ácido. Então, a gente consegue saber o número de mols do titulante que foi consumido para a neutralização completa do nosso ácido. Tá? Se a gente sabe que a nossa curva de titulação é de um ácido forte, com a reação de neutralização do ácido mais o titulante, sabendo o número de mols do titulante, afinal de contas, a gente vai usar sempre uma solução padronizada dentro da bureta, né? Uma solução onde a gente conhece a concentração da nossa base forte. Então, como a gente conhece a concentração, a gente consegue determinar o número de mols do hidróxido de sódio, do nosso titulante, e pela reação de neutralização, pela estequiometria na reação de neutralização, a gente consegue determinar o número de mols de ácido que nós tínhamos na nossa amostra. Com base nisso, então, a gente consegue obter informações quantitativas a respeito da nossa amostra. E o pH no ponto de equivalência? Que informações nos dá o pH no ponto de equivalência? O pH no ponto de equivalência nos dá informações qualitativas acerca da nossa amostra, se ele é um ácido forte ou um ácido fraco. A gente já consegue estimar, pelo perfil da curva de titulação, se o nosso ácido é forte ou fraco, se a nossa amostra é um ácido forte ou um ácido fraco. Pelo pH no ponto de equivalência, a gente consegue confirmar. Como a gente consegue confirmar? O que a gente tem no ponto de equivalência mesmo, gente? No ponto de equivalência, a gente tem a neutralização completa da nossa amostra. Ou seja, todo o nosso ácido foi consumido. Quando o ácido é consumido numa reação de neutralização, o que nós formamos? Nós formamos o sal. Então, o pH no ponto de equivalência, ele nos diz a respeito do pH da solução do sal do nosso ácido. Se o pH for neutro, igual a 7, significa que o nosso sal
é neutro. E o sal é neutro por quê? Porque ele é um produto de uma reação de uma base forte, que é o nosso titulante, com um ácido forte também. Tá certo? Então, quando o pH no ponto de equivalência de uma curva de titulação for igual a 7, significa que tanto o ácido quanto a base são fortes. Beleza? Então, vamos para o segundo método para a determinação do ponto de equivalência. O segundo método é o método das circunferências tangentes. O que a gente tem que fazer para encontrar o ponto de equivalência usando esse método? A gente vai desenhar duas circunferências de mesmo raio, ou seja, do mesmo tamanho, mesmo raio, mesmo diâmetro, tá certo? Que seja tangente a dois pontos na curva de titulação. Então, tem que tocar um ponto aqui, e a mesma circunferência, ou seja, a circunferência de mesmo tamanho, mesmo raio, que seja tangente à curva em dois pontos aqui na parte de cima também, tá joia? Aí nós encontramos o centro dessa circunferência, né? E traçamos uma reta ligando esses dois pontos, tá? O ideal para a gente fazer esse tipo de método, usar esse tipo de método, é ou fazer o desenho usando um computador, onde a gente consegue desenhar as circunferências iguais, ou usar um compasso, tá? A gente abre o compasso ali, mede numa régua, fazer uma circunferência de 1 centímetro de raio ou coisa assim, e traça a mesma circunferência nos dois pontos da curva de titulação. E usando o compasso a gente tem até o centro da circunferência, que é onde o preguinho do compasso vai, né? E traçamos uma reta ligando o centro das duas circunferências. Novamente, onde essa reta cruzar a minha curva de titulação, esse ponto vai ser o ponto de equivalência. E as informações que nós conseguimos extrair do ponto de equivalência, a gente já discutiu lá atrás. A gente determina o volume de equivalência, que nos dá informações quantitativas acerca da nossa amostra, e também o pH no ponto de equivalência, que nos dá informações qualitativas acerca da nossa amostra. Beleza? Vamos ver esses dois métodos, então, agora para uma outra amostra. Então, nós temos uma outra curva de titulação, onde a nossa amostra é também um ácido. Percebam o pH inicial da nossa amostra ali, ele é próximo de 3, tá? Detalhe importante, só o pH no ponto inicial da curva de titulação, ele não nos dá a informação de que se a nossa amostra é um ácido forte ou um ácido fraco. Na curva anterior, o pH inicial era próximo de 1. Tá? Dificilmente um ácido fraco vai conseguir atingir um pH tão baixo. Tá? Mas um pH de 3 igual a 3, a gente consegue ter soluções de ácidos fortes com esse pH. Se a nossa amostra for um ácido forte, mas que tiver bastante diluído, o pH inicial pode ser não tão ácido como a gente viu na curva anterior. Então, só o pH no ponto inicial ele não nos dá informação acerca da nossa amostra. A gente precisa do perfil da curva de titulação. Então, pelo desenho que a sigmoide traça, a gente consegue ver se a nossa amostra é um ácido forte ou um ácido fraco. Nesse caso aqui, a nossa amostra é um ácido fraco, né? A gente passa a ter uma subida inicial, mas depois a gente entra numa região de estabilização de pH aqui, que é aquela região tamponada, e depois a gente tem o salto do pH, que não é tão brusco quanto o salto de uma curva de titulação de ácido forte, tá certo? E que outras informações a gente consegue extrair dessa curva de titulação? Então, a informação mais importante que a gente extrai numa curva de titulação é o ponto de equivalência. Determinando o ponto de equivalência pelo método das retas tangentes, vamos lá. A gente vai traçar duas retas tangentes na curva de titulação nos dois pontos aqui onde a gente passa a ter mudança de concavidade da nossa curva, tá? Traçadas essas duas retas, a gente vai traçar uma terceira reta que seja equidistante às outras duas retas, tem a mesma distância das outras duas retas. No ponto em que essa terceira reta cruzar a curva de titulação, esse vai ser o ponto de equivalência, tá? E que informações a gente consegue extrair? A gente consegue obter com o ponto de equivalência, projetando o ponto de equivalência aqui no eixo X, nós obtemos o volume de equivalência, e o volume de equivalência, lembrando, ele nos dá informações
quantitativas acerca de uma amostra. A gente consegue determinar a concentração da nossa amostra com base na reação de neutralização entre o ácido e o titulante, que é uma solução de concentração conhecida, tá certo? E projetando o ponto de equivalência no eixo Y, nós conseguimos o pH no ponto de equivalência, que nos dá informações qualitativas acerca da nossa amostra. Tá? No ponto de equivalência, nós temos a neutralização completa do nosso ácido, da nossa amostra, ou seja, a gente vai ter somente o sal no ponto de equivalência. Então, o pH no ponto de equivalência ele se deve exclusivamente à presença do sal formado da reação de neutralização. Nesse caso, nós temos um pH de 8,5, um pH alcalino, ou seja, significa que o nosso sal é básico. Se o nosso sal é básico, significa que ele veio de uma reação de neutralização entre uma base forte e um ácido fraco, certo? Então, a gente consegue obter informações qualitativas acerca da nossa amostra, ou seja, o nosso ácido é fraco. Tá? Vamos ver essa mesma curva agora usando o outro método. Pelo método das circunferências tangentes, nós traçamos duas circunferências de mesmo raio que sejam ambas tangentes a 2 pontos da nossa curva de titulação. Então, a primeira curva tangente vai ser tangente à curva de titulação em 2 pontos, né? E a segunda curva também vai ser tangente aqui a 2 pontos na parte de cima da nossa curva de titulação. Feito isso, nós traçamos uma reta que ligue o centro das duas circunferências, tá? Onde essa reta cruzar a curva de titulação, nós teremos o ponto de equivalência da curva de titulação, certo? E no ponto de equivalência, nós conseguimos obter informações importantes como o volume de equivalência e o pH no ponto de equivalência. Pela minha avaliação aqui nesse segundo método, no método das circunferências tangentes, a gente obtém um pH no ponto de equivalência de 8,6. Pelas retas paralelas, a minha observação ali foi de 8,5 pH no ponto de equivalência. E é exatamente a mesma curva. Esse tipo de variação acontece porque os métodos geométricos eles são aproximações para a gente encontrar o ponto de equivalência. Como eu falei, o melhor método para a gente determinar o ponto de equivalência, ele exige cálculo diferencial integral, que é algo que não cabe para a gente aqui, tá? Mas uma variação de 0,1 no pH não é tão expressiva assim, tá? Então, continua sendo um método, ambos os métodos continuam sendo bastante válidos, tá certo? E tem mais uma informação que a gente consegue obter a partir de uma curva de titulação de um ácido fraco, que é bastante importante. Que informação é essa? Vamos ver. Bom, então usando qualquer um dos métodos, tanto das retas tangentes como das circunferências tangentes, a gente consegue achar o ponto de equivalência, onde a gente consegue determinar o volume de equivalência e o pH no ponto de equivalência. Pelo pH no ponto de equivalência, a gente consegue confirmar a natureza da nossa amostra. Então, nesse caso, é uma amostra de um ácido fraco que foi titulado, né? Tanto pelo pH como pelo perfil da curva, pelo desenho da curva sigmoide. Tá? Sabendo que a nossa amostra é um ácido fraco, tem mais uma informação importante que a gente consegue extrair dessa curva. Que informação é essa? É obtida a partir da metade do volume de equivalência. Então, tendo o volume de equivalência que é de 20 ml, a gente acha a metade do volume de equivalência. É só pegar o volume de equivalência e dividir por 2, em 10 ml. Então, a gente volta aqui para a curva de titulação, acha o volume de 10 ml e projeta esse ponto na curva. O que a gente vai ter na metade do volume de equivalência, gente? Vamos pensar um pouco. No ponto de equivalência, nós temos a neutralização completa da nossa amostra. Então, no ponto de equivalência, nós neutralizamos todo o ácido. Na metade do volume de equivalência, quanto que a gente neutralizou do ácido? A gente neutralizou a metade do ácido. Ou seja, de todo o ácido que a gente tinha, metade foi neutralizado, metade virou sal e a outra metade continua sendo ácido. Né? Então, a gente tem duas metades iguais. Metade virou o sal, que é a base conjugada,
metade continua sendo ácido. Então, a gente tem um ponto onde a concentração da base conjugada é igual à concentração do ácido. Lembrando aqui da equação de Henderson-Hasselbalch, onde pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido, quando nós temos concentrações iguais, esse termo do log vai dar 1 e log de 1 dá 0. Então, a gente simplesmente descarta esse segundo termo, a gente vai ter que o pH é igual ao pKa. Então, se a gente pegar metade do volume de equivalência aqui e projetar no eixo Y aqui o pH, a gente vai ter que o pH na metade do volume de equivalência é igual ao pKa do ácido. Então, com uma curva de titulação de um ácido fraco, a gente consegue estimar o Ka desse ácido fraco. A gente consegue estimar a constante de ionização desse ácido fraco. Então, nesse nosso caso aqui, projetando o pH no ponto de equivalência, vai dar ali um pH de 4,7 mais ou menos. Ou seja, o pKa do meu ácido é de 4,7. Então, quando a gente tem o Ka, para achar o pKa é igual a menos log do Ka. E quando a gente tem o pKa e quer achar o Ka, é só fazer o contrário, é só fazer 10 elevado a menos o valor do pKa, que no caso do metade do ponto de equivalência vai ser igual ao pH aqui, tá? Então, o Ka desse meu ácido vai ser igual a 10 elevado a menos 4,7. Potência decimal é um negócio que a gente não costuma ver, né? Então, na calculadora, a gente consegue determinar esse valor com o número inteiro. Para a gente fazer essa continha na calculadora, você faz 10 e vai encontrar uma setinha ali que é um chapéuzinho, uma tecla que é um chapéuzinho. Então, você coloca o chapéuzinho menos 4,7. A calculadora vai calcular para a gente que o Ka é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Ka é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Quando a gente trabalha com o ácido acético, o Ka que a gente acha tabelado ali sempre é 1,8 vezes 10 a menos 5. De 1,8 vezes 10 a menos 5 para 2 vezes 10 a menos 5 é um valor muito próximo, tá? Então, a gente consegue obter informações muito importantes usando uma curva de titulação. Então, a gente consegue informações quantitativas, ou seja, concentração da nossa amostra, informações qualitativas, se a nossa amostra é um ácido forte ou fraco, e a gente consegue ir além, ainda no caso de ácidos fracos, né, a gente consegue possivelmente até estimar qual é o nosso ácido a partir do Ka que a gente encontrar na nossa curva de titulação. Então, o Ka de um ácido, normalmente as constantes de dissociação ácida, são valores bastante conhecidos. Em vários livros a gente vai encontrar tabelas com valores de Ka, das constantes de dissociação ácida. Então, a gente consegue titular uma amostra desconhecida, determinar a concentração dessa amostra, determinar inclusive qual é o Ka dessa amostra e com base em comparação com valores tabelados, a gente pode até dizer qual é o nosso ácido, justamente a partir de uma informação obtida através da curva de titulação. Beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Como de praxe, eu deixo algumas referências do nosso curso, tá? Então, os 2 primeiros livros, Química Ciência Central e o Química Geral Fundamentos, estão disponíveis na biblioteca virtual. Para acessar a biblioteca virtual, vocês entrem no SWAP, links importantes, Biblioteca Virtual Pearson, e vão encontrar lá. O terceiro livro, Princípios de Química do Atkins, infelizmente não está disponível na biblioteca virtual, mas a gente tem vários exemplares na biblioteca, tá? Sugiro que vocês deem uma olhadinha quando puderem ir até o campus. Talvez vocês não encontrem muita coisa a respeito das curvas de titulação nesses livros, porque esses livros são mais gerais. Talvez vocês tenham que recorrer a algum livro de química analítica quantitativa. Então, se vocês procurarem ali na biblioteca virtual por Química Analítica Quantitativa, vocês vão achar pelo menos uns 2 ou 3 livros ali no qual vocês podem encontrar esse conteúdo, tá certo? Eu agradeço quem chegou até aqui, um grande abraço, cuidem-se e tchau!